Aquela conversa que a gente tinha tido, que é da segunda onda. Nesses últimos dias saíram comentários falando sobre capitais brasileiras, onde o nível de casos vem aumentando, internações. Então a gente realmente tem que tomar cuidado. Essa segunda onda, ela é possível. É uma coisa que a gente tem certeza que está acontecendo? Não. Mas a gente tem que se acompanhar e tem que se proteger, porque isso pode acontecer. Não quer dizer que vai. E aí a gente tem os exemplos, aí eu trouxe os números para vocês, da Europa e dos Estados Unidos, tá? Então, uma coisa importante no Brasil, que a gente hoje não tem ainda uma preparação para uma segunda onda. Então, teve uma pergunta que foi feita se eu era a favor do lockdown ou não. No início, você ter uma postura mais radical era importante, porque faltava EPI, faltava respirador, tinha que arrumar os hospitais, tinha que arrumar a infraestrutura. Mas desde que eu entrei no Ministério, quando eu coloquei, até na proposta que eu fazia lá, era que a gente fizesse uma coisa mais seletiva, voltada para testagem, isolamento, rastreamento, quarentena, mas isso precisa de um suporte enorme também dos governos, porque isso não vai acontecer sem que a gente tenha toda uma estrutura adequada para isso acontecer. Então, a minha posição hoje, mais do que nunca, é de fazer uma abordagem mais seletiva. Agora, qual é o problema que a gente tem? O Brasil ele não performou bem na Covid, não está performando bem. O Brasil é o 6º país em mortalidade por milhão no mundo. Ele é o 24º em caso, isso em relação aos dados de ontem, até ontem, mas é o 99º em teste. E ele inclui aí o PCR, teste de anticorpo. Então a nossa capacidade de, provavelmente, de trabalhar programas que se baseiam em testagem ainda são muito pequenos. Então, isso é um desafio enorme que a gente vai ter. A gente, ao longo desses meses todos, não conseguiu se preparar para uma segunda onda. A gente, provavelmente, se isso acontecer, a gente vai ter dificuldade de novo. Por isso que a melhor coisa é não ter a doença. E aí a gente reforça todos os dados, todas as conversas sobre proteção, que é o distanciamento, que é a máscara, que é lavar a mão, que é procurar fazer atividade em lugar mais aberto, para tentar proteger um pouco mais. E aí eu vou colocar um pouco para vocês do que está acontecendo, eu anotei os números aqui, do que está acontecendo na Europa e nos Estados Unidos, para vocês verem que a gente realmente tem que tomar cuidado. Na Espanha, que foi um dos piores lugares, o número de casos em 21 de março, que foi a primeira onda, foi de 8.991. Em 27 de outubro, esse número foi 19.396. A segunda onda foi bem maior. Ontem já foram 14.700 casos, mais ou menos. Então a gente está vendo uma descida, o comportamento na Espanha da segunda onda parece com a primeira, diferente do Brasil, mas isso está acontecendo. Quando você vai na mortalidade, a mortalidade na Espanha, em 3 de abril, foi de 866 por dia, na média móvel de 7 dias, que foi o máximo. Em 27 de julho, isso foi de uma pessoa morrendo por dia. Ontem, foram 276 mortes, na média móvel. Então, isso saiu de 866 para 1 e foi para 276. Não é igual à primeira, mas é uma situação complicada. Na França aconteceu a mesma coisa. Os Estados Unidos, que estão numa terceira onda, só para vocês terem ideia, o número de casos, felizmente a mortalidade não está acompanhando o número de casos como aconteceu ontem, a mortalidade é bem menor, mas nos Estados Unidos o número de casos na primeira onda deles foi 37.700 num dia. Na segunda bateu 69.900, 70 mil praticamente. E ontem, a média móvel de ontem foi de 142.900, quase 143 mil, um número enorme. E na mortalidade a gente teve 2.256 em abril, 1.181 em começo de agosto e ontem bateu 1.107. Então, se a doença realmente evoluir, como aconteceu na Espanha e nos Estados Unidos, e o nosso comportamento até hoje parece muito com o deles, o risco existe e a gente tem que se cuidar. Então, a resposta em relação à segunda onda tem que se preocupar. Não sei se ela vai acontecer, mas as pessoas têm que continuar tomando cuidado, porque se ela acontecer, eu não sei o quanto a gente vai estar preparado para responder a isso, o quanto a gente vai estar preparado para retomar as estruturas, a voltar a tratar, e o quanto a gente pode ter também uma mortalidade bem mais elevada em relação a esse controle que a gente está tendo hoje, quando o Brasil tem um nível de morte diária caindo, embora no último dia a gente tenha aumentado um pouco para um pouquinho mais de 400,
a gente teve aquele problema lá no Ministério, onde você teve o hacker que atrapalhou toda a coleta de dados na última semana, esses números ficaram mais confusos. Mas a minha recomendação para vocês é cuidado, se cuidem, porque o risco existe, o mundo está mostrando isso para a gente e principalmente o cuidado com as pessoas mais velhas, o cuidado com as pessoas que têm comorbidade, porque o contato entre o jovem e o mais velho é um fator de risco, isso foi mostrado num trabalho sueco, então é se cuidar, proteger aqueles que estão perto e acompanhar a evolução das notícias, porque a minha proposta aqui com vocês é sempre que tiver alguma coisa importante, é colocar para vocês a informação e eu espero realmente ser sempre trazer para vocês um dado confiável, que vocês possam trabalhar sabendo que isso é o que está acontecendo, é a verdade do momento para que eu possa ajudar cada um a decidir como conduzir no dia a dia, tá bom? Um bom dia para todos.